do expediente da presidência, nós temos uma apresentação sobre regularização fundiária que nós estaremos abrindo para a representante da SEAB, e eu estarei encaminhando por e-mail também o informe de todas as atividades da SEAB. A Secretaria Executiva vai encaminhar um informe geral de 15 itens de atividades da diretoria executiva do CONDEMA para a ciência dos conselheiros, tá? Antes eu fazia a leitura disso aqui. E enquanto a Simone prepara a apresentação dela, e como ela não vota, eu vou antecipando 2 encaminhamentos da presidência. Primeiro é uma proposição da presidência com indicação do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, referente à audiência pública e a reunião pública, consulta pública que houve sobre educação, a lei da política de educação ambiental e a minuta de lei do PSA, pagamento por serviços ambientais, programa de pagamento por serviços ambientais. A maioria dos conselheiros estiveram presentes na audiência pública, assistindo às apresentações, e eu anexei a preposição dos textos que o CONDEMA naquele dia reiterou, e estamos encaminhando o documento. Essa cópia desse documento vocês estão recebendo por e-mail também, e eu só estou referendando e vou colocar... eu não preciso deliberar no Conselho para fazer esse encaminhamento, então estou fazendo essa comunicação. O outro assunto é para votação, que é o procedimento administrativo número 3. O presidente do CONDEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, em observância ao decreto 17.261, e a lei complementar número 49, o decreto 17.724 e o decreto 18.172, os quais dispõem sobre o procedimento de licenciamento ambiental, empreendimentos e atividades de impacto local no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campinas, considerando que a competência há de referendo da presidência dirimir sobre questões não contempladas no regimento interno quanto à organização e procedimentos administrativos da diretoria do CONDEMA, considerando a lei número 18.316, de 25 de março, que autoriza o convênio entre a Prefeitura de Campinas e a CETESB e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, visando a execução de procedimentos de licenciamento e fiscalização ambiental dos empreendimentos de impacto local, da participação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Conselho das Unidades de Conservação, no seu artigo 90º. A SBDS encaminhará à Secretaria Executiva do CONDEMA e dos Conselhos das Unidades de Conservação as listagens dos pedidos de licenciamento ambiental que já possuam análise prévia e com parecer técnico ambiental elaborado em até 5 dias antecedentes à reunião ordinária do Conselho. Artigo 91. Os protocolos ficarão alocados junto à Secretaria Executiva do CONDEMA e, quando for o caso, junto aos Conselhos das Unidades de Conservação por 30 dias, ou prazo equivalente ao intervalo entre a manifestação a respeito do licenciamento e a reunião ordinária subsequente, fim dos quais deverão ser devolvidos para prosseguimento ou com ou sem a manifestação, devendo conter nos autos instrução a respeito da tramitação no Conselho. Artigo 92. Caberá ao CONDEMA e aos Conselhos e Unidades de Conservação, quando necessário, solicitar esclarecimentos e complementações por meio de reunião técnica informativa, respeitando o prazo previsto no artigo 91 desse decreto. Considerando ainda o decreto municipal 16.530, que cria a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo como atribuições a execução das atividades de licenciamento e fiscalização ambiental das obras e atividades de impacto local. Considerando a Lei 10.841, de 24 de maio, que criou o CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas. E considerando, finalmente, o disposto nas resoluções CONAMA 01, de 23 de janeiro de 86, e 237, de 19 de dezembro de 97, e a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental. Vem atender os dispostos no artigo 21, artigo 22, incisos 1, 2, 3 e 4 da lei do CONDEMA.
Esta presidência institui o procedimento administrativo número 3, que estabelece: 1. A diretoria executiva do CONDEMA, assim como suas comissões e câmaras técnicas permanentes ou temporárias e conselheiros, somente poderão fornecer informações referentes aos processos sob sua responsabilidade durante o período de análise que antecede a reunião ordinária ou extraordinária, quando serão apresentados pareceres técnicos para aprovação deliberativa do Pleno, mediante ato de protocolo administrativo em ofício direcionado à presidência do CONDEMA, sejam estes oriundos do setor público, privado ou da sociedade civil. 2. Representantes responsáveis pelos projetos contidos no processo do licenciamento e constantes da listagem do CONDEMA terão atendimento pessoal por parte do CONDEMA somente quando convocados para a reunião técnica, a fim de prestar esclarecimentos pertinentes ao seu licenciamento específico, para contribuir com os trabalhos das comissões correlatas, em data, horário e local pré-estabelecidos pela Secretaria Executiva do CONDEMA. 3. Fica terminantemente proibida a concessão de informações e disponibilização de documentos dos processos sobre a guarda e responsabilidade do CONDEMA sem a devida aprovação do Pleno, tendo o seu infrator que responder por descumprimento deste procedimento administrativo número 3 e a legislação em vigência, com risco de exclusão dos quadros do CONDEMA e, no caso de agentes públicos, ao ato de improbidade administrativa. Assinado, presidente Carlos Alexandre Silva, eu vos falo. Então, eu estou colocando em votação e vou explicar para vocês objetivamente. O texto é chato, porque tem que ser legalista, é assim. Nós temos uma listagem do CONDEMA que, por força de lei, chega com todos os processos. Processos do Estado, processos do município, processos privados. Ocorre que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, inúmeras vezes, vem sendo abordado por empreendedores querendo tirar dúvidas sobre a situação do processo deles lá no CONDEMA. Não cabe ao CONDEMA, a Secretaria Executiva e a diretoria, nem a presidência, dar satisfações ao empreendedor em atendimento pessoal. Isso pode trazer um desconforto, não é ético, não é adequado, e para evitar esse tipo de problema e para o cumprimento da lei, inclusive, porque o funcionário público ele também responde administrativamente sobre essa situação, nós estamos instituindo essa instrução, esse procedimento administrativo, no intuito de que todos tenham acesso, basta que façam isso através de documento oficial à presidência e vai ser dado a ele as informações solicitadas de acordo com o documento protocolado nas normas, seja da LAU, seja da LAI, seja de um protocolo direto ao CONDEMA também. Então, colocando em aprovação, por favor, Tiago. Então, Bourguignon e Tiago, por favor. O item 2 é que a reunião deve ser previamente marcada, etc. Ela é convocada necessariamente pela... O item 3 é da impossibilidade de prestação Isso. informações, e o item 1 ficou claro, né? O item 1 é que a diretoria executiva do CONDEMA, assim como suas comissões e câmaras técnicas, porque as câmaras técnicas e as comissões têm a sua autonomia também de solicitar ou de passar informações, né? Permanentes ou temporárias e conselheiros somente poderão fornecer informações referentes aos processos sob sua responsabilidade durante este período de 30 dias de análise, antes da gente dar parecer, né, que antecede a reunião ordinária ou extraordinária, quando serão apresentados pareceres técnicos para aprovação deliberativa do Pleno, mediante ato de protocolo administrativo em ofício direcionado à presidência do CONDEMA, sejam estes oriundos do setor público, privado ou da sociedade civil. Está deixando bem claro que nem o presidente pode dar informação sobre nenhum processo para qualquer um, verbalmente, em corredores. E eu estou falando isso para vocês porque tem ocorrido situações. Tem gente séria que vem, um empreendedor, conversa com a gente e não faz uso inadequado disso. Só que já aconteceu de ter uns que vêm, conversam com o diretor de licenciamento ambiental uma coisa, chega lá na Secretaria do CONDEMA falando outra, entendeu? E quer ter vistas no processo, ou quer solicitar que o processo dele tenha
algum adiantamento no processo, quer alguma informação para poder incluir lá, e não é a forma administrativa adequada de proceder. Então, nós estamos fazendo isso daqui por quê? Então, não adianta ir lá, a Secretaria Executiva vai falar, o senhor faça um ofício, encaminha, que a gente imediatamente dá a resposta. Essa é a ideia. Então, eu estou colocando, por favor, conselheiro Tiago, para encerrar. Presidente, eu vou reafirmar a minha preocupação, principalmente com as outras resoluções da presidência, e eu acredito que a gente está abrindo um precedente para se estreitar cada vez mais a participação da sociedade. Eu acho que não é esse o caminho. Minha proposta é o seguinte, é que retire de pauta a proposta da presidência, encaminhe para os conselheiros com antecedência, que a gente possa ler o documento com calma, né? E daí, inclusive, não estou nem aqui negando meu apoio à proposta da presidência, mas que a gente tem um tempo hábil para a gente conseguir fazer uma discussão, ou minimamente um conselheiro como eu, que não tive tempo para me preparar e entender o documento, uma leitura rápida como o senhor fez, não me contempla, senhor presidente. Então, a minha proposta é que esse retiro de pauta seja encaminhado aos conselheiros e a gente possa votar numa reunião posterior. Obrigado. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Contudo, coloco em votação a proposta, se mantém a pauta ou se retira de pauta. Eu mantenho a proposta de continuar em pauta. Está muito claro o objetivo do documento e não está cerceando nenhum outro direito previsto na Lei de Acesso à Informação e de nenhuma outra forma. Esclarecimento, presidente, isso estava na pauta ou não estava na pauta? Está dentro da pauta, dentro dos encaminhamentos da presidência. É encaminhamento da PQ, eu mudei a pauta colocando os pareceres na frente. Mas não está na pauta dessa resolução. Não. Eu também gostaria de ler a lei de acesso. Bom, eu vou colocar em votação, se nós vamos, daí vocês votam. Por favor, favoráveis a manter na pauta, manifestem-se, por favor. Abstenções. Contrários. Então, eu vou fazer o seguinte, ficar combinado isso. A Secretaria Executiva vai encaminhar o texto a todos vocês e ele vai, apesar de que isso aqui, eu estou tentando ser o mais democrático possível. Eu não precisava, de acordo com o regimento, de colocar ao pleno, mas eu faço questão que o pleno participe das decisões administrativas da presidência, justamente para não ficar dúvidas com a colocação que o próprio conselheiro Tiago também trouxe. Acho que é justo a participação de todos também nas decisões da presidência. Então, bem rapidamente, você tem exatamente 30 minutos, que daí para a gente poder encerrar, ser bem objetivo com a apresentação da secretaria.